Fazia apenas um ano que tínhamos nos casado quando meu marido partiu para uma longa viagem de trabalho ao Japão. A gente mora numa cidadezinha tranquila no interior de Minas Gerais, na casa da família dele, herdada dos avós. Ficou comigo o pai dele, seu Benedito. Um homem de mais de 60 anos, mas que se mantinha firme e bem disposto, de ombros largos, sempre arrumado, com aquela educação antiga que quase não existe mais. No começo eu me sentia um pouco acanhada. Afinal, morar com um homem, mesmo que fosse meu sogro, não era das coisas mais simples. Mas com o tempo, tudo foi se encaixando. Ele era gentil, cuidadoso e tinha um senso de humor que me fazia rir até nas tardes mais silenciosas. De manhã, eu costumava colocar um vestido de linho leve, com botões na frente e um cinto fino na cintura. Prendia o cabelo num coque baixo e calçava sapatilhas. Seu Benedito sempre me observava enquanto eu trabalhava na cozinha, agradecido, com um sorriso quieto no canto da boca. Às vezes me indicava onde ficava algum utensílio, às vezes apenas se sentava com a bolsa de água quente no colo e ficava ali, me acompanhando em silêncio. Fernanda, pode me ajudar mais tarde, igual ontem? Ele me chamou um dia, enquanto eu lavava a louça. Eu sabia bem do que se tratava. Há 3 semanas eu estava ajudando com as aplicações e as medições de açúcar no sangue. Ele tinha diabetes tipo 2 e o médico tinha recomendado um controle rigoroso, de manhã, depois das refeições, antes de dormir. Dava até 5 vezes por dia. No começo ele se envergonhava muito de me pedir, mas depois fomos entrando num ritmo, e aquilo virou quase um ritual. Eu pegava o medidor, limpava o dedo dele com álcool, encostava o lancetador com cuidado. Ele sempre fechava os olhos. Eu também. Parecia algo mais íntimo do que um simples cuidado, algo que ultrapassava as palavras. Naquele dia, pela primeira vez, eu percebi que ele segurou minha mão por um instante a mais. Suave, com um calor diferente do habitual. Fingi que não havia notado, mas o gesto ficou ecoando dentro de mim por horas. Na noite daquele mesmo dia, ele me chamou de novo. Fernanda, mais uma vez antes do jantar. Você não se importa? Eu balancei a cabeça que não. Ele estava sentado na poltrona, e eu ajoelhei diante dele para pegar o dedo com mais facilidade. Sua mão era quente e seca. Então percebi o olhar dele pousado em mim, descendo devagar pelo meu rosto, pelas alças finas da blusa, pela curva do pescoço. Você parece um anjo, Fernanda. Não sei o que seria de mim sem você. Desviei os olhos. Seu Benedito, eu fico feliz em ajudar. De verdade. Ele não respondeu. Apenas suspirou, um suspiro fundo e humano, pesado e aliviado ao mesmo tempo. Eu me levantei, guardei o aparelho na caixinha, mas senti que o ar da sala havia mudado. Estava espesso, carregado, como antes de uma tempestade de verão. No dia seguinte, tudo se repetiu. Só que dessa vez ele passou a me chamar em horários mais frequentes, até de madrugada. Eu estava cansada, mas não conseguia dizer não. Ele me elogiava cada vez mais, comentava sobre minha paciência, minha delicadeza, minhas mãos suaves. E eu comecei a perceber que estava escolhendo as roupas com mais cuidado, tecidos mais fechados, mas com decotes discretos, meias calças finas que deixavam adivinhar a forma das pernas sob o hobby. Por quê? Não sabia exatamente. Talvez fosse a solidão. Talvez fosse a necessidade de ser vista. Uma manhã eu saí do banho e encontrei seu Benedito parado na entrada do corredor, como se tivesse chegado por acaso. O olhar dele deslizou pelo meu pescoço molhado, pela toalha que mal se sustentava. Me desculpe, não sabia que você ainda não estava pronta. Eu sorri. Não tem problema. O Senhor não fez por querer. Mas a partir daquele dia eu senti que algo havia se deslocado entre nós, e isso me deixou com um frio estranho na barriga. Passou uma semana desde aquela manhã com a toalha. Por fora, tudo continuava igual, mas algo nele tinha mudado. Ele ficou mais quieto, mais pensativo. Até nas medições apareceu uma timidez nova, como se tivesse medo de estragar o fio tênue que havia entre nós. Fernanda, que tal hoje a gente pular a da noite? Ele perguntou certa vez com uma cautela quase de menino. Por quê? O senhor precisa, seu Benedito. É que quero que você descanse. Você está se esgotando. Era verdade, eu estava cansada. Mas naquele momento senti uma pontada desconfortável. Ele não queria mais o meu toque? Ou foi porque percebeu o que eu estava sentindo? Fiquei confusa o dia todo. À tarde, de propósito, escolhi um vestido florido de tecido encorpado, com decote canoa. Fechado, mas justo na cintura. Deixei o cabelo solto. Seu Benedito havia comentado uma vez que gostava de cabelo comprido. Quando cheguei com o aparelho, ele prendeu o olhar no meu pulso por um segundo a mais. Você está muito bonita hoje, Fernanda. Obrigada, respondi rápido demais.
Sentei do lado dele, como de costume, mas dessa vez ele pousou a mão na minha. Com leveza, com calor, dizendo que era para me ajudar a me equilibrar, mas os dedos se moviam um pouco. Sem pressa. Com uma ternura que não era de pai. Eu parei de respirar. O coração foi para a garganta. O aparelho apitou. Os números estavam normais. Mas eu não estava. À noite, não consegui dormir. Os pensamentos se embaralhavam. O corpo ardia de uma agitação estranha. Ficava repassando como ele havia me olhado, como os dedos tinham se fechado, como a mão tinha demorado no meu lado. Foi acidente? Eu queria que fosse? E mais, eu queria que tivesse sido mais. Na manhã seguinte, ele estava tenso, não me encarava. A medição foi em silêncio. Só na saída ele murmurou. Me perdoa se eu... Ele começou. Não, tá bom, interrompi. De verdade. Ele assentiu, mas eu via como estava se segurando. Nesse mesmo dia chegou uma encomenda do meu marido, o Renato. Dentro, um bilhetinho, Fernandinha para você. E um conjunto de lingerie vermelho fininho de renda, claramente não para o dia a dia. Senti um calafrio subir pela espinha. Guardei tudo na gaveta. Mas o pensamento voltava. Se eu colocasse aquilo, ele notaria, reagiria. Não devia pensar assim. Eu era casada. Mas na noite seguinte eu não aguentei. Coloquei a lingerie sob o hobby, só para mim, como me disse, para me sentir desejável, para lembrar que eu era uma mulher. Quando ele me chamou para a medição da noite, fui devagar. Cada passo repercutia no peito. Ele estava de pijama, bem penteado, com um ar cansado mais alerta. Quando me abaixei para pegar o aparelho, o hobby se abriu um pouco. Os olhos dele voaram para ali e ele virou o rosto bruscamente. Fernanda, ele sussurrou, se eu pedir para você ir embora agora, você vai? Não, sussurrei de volta. Fico, se o senhor não se importar. Ele ficou quieto por um longo tempo. Então estendeu a mão devagar e tocou meu ombro, só o ombro, sem descer. Não me atrevo. Mas não sou cego. Coloquei minha mão sobre a dele. Não fizemos nada que pudesse ser chamado de errado, nenhum toque além daquele, nenhuma palavra além das que já tinham sido ditas. Só o olhar, só mão sobre mão, só a respiração suspensa no escuro. Mas a partir daquela noite a casa ficou diferente. Depois daquilo tentamos manter a rotina de fora, medições, refeições, conversas. Mas entre nós havia se instalado um silêncio carregado. Eu comecei a flagrar o olhar dele em mim com mais frequência. Não era desejo bruto, era uma admiração resignada, como se ele fosse grato apenas por eu existir perto dele. Ele ficou mais formal, quase cerimonioso, e isso só tornava a tensão mais evidente. Quando eu me aproximava com o aparelho, ele endireitava a camisa, ajeitava o colarinho, como antes de um encontro. Uma tarde, antes de uma chuva forte, a luz da casa caiu. Parecia problema no quadro de energia. Parece que é o desjuntor de novo, ele murmurou, levantando da poltrona. Vou com o senhor. Tenho uma lanterninha. Descemos para o porão. Cheirava a umidade e madeira velha. Ele segurava a lanterna. Eu carregava a caixa de ferramentas. Quando ele começou a abrir o quadro, eu escorreguei no piso molhado e me agarrei no ombro dele para não cair. Congelamos. A mão dele foi para minha cintura. A outra ainda segurava a lanterna, e o feixe de luz caiu direto sobre os meus quadris. Eu estava de vestido doméstico, de malha fina, e percebi de repente como o tecido estava colado. Me desculpa, eu exalei. Ele não respondeu. Me puxou um pouquinho para perto, quase por instinto. As minhas costas encostaram no peito dele. Foi só um segundo. Mas naquele segundo havia tudo. A solidão, a proibição, o calor. Quando a luz voltou, ele recuou de golpe e sussurrou. A gente precisa ter cuidado, Fernanda. A gente não deveria. Não respondi. Mais tarde, no quarto, vi o hobby dele pendurado no cabide. Tive vontade de me encostar nele, naquele tecido, naquele cheiro. Tabaco, hortelã, sabonete neutro. Passei os dedos pelo forro. Era macio. Uma inquietação estranha tomou conta de mim. Sentei na cama abraçando o hobby, fechei os olhos. Senti vergonha. Mas junto com a vergonha havia outra coisa. Um desejo quente de ser vista, de ser necessária, mesmo que fosse na beira do limite. No dia seguinte ele demorou para sair do quarto. Quando apareceu, estava barbeado, de camisa passada com um perfume diferente. Senti aquela pontada de algo indefinível. Como o senhor está? Perguntei. Melhor. Só não sei mais como te olhar. E por que olhar, se dá para sentir? Soltei, e me assustei com as próprias palavras. Ele se aproximou, parou a um palmo de mim. Ficamos em silêncio. A quietude unindo entre nós. Fernanda, ele começou. Eu levantei os olhos. Não vou encostar em você nunca. Mesmo que eu sonhe com isso toda noite. Assentei com a cabeça.
E naquele instante entendi, ele já tinha me tocado de um jeito muito mais fundo do que a pele. O outono chegou devagar. As folhas no quintal começaram a cair em tapetes dourados, e eu saía toda manhã com a vassoura para varrer a calçada. Seu Benedito passou a sair comigo, ficava parado na soleira me observando. Às vezes pegava a vassoura velha de cabo de madeira e me ajudava. Trabalhávamos em silêncio, mas era um silêncio cheio. Em certos momentos eu tinha a impressão de que se ele tocasse minha mão, o tempo pararia. Numa dessas tardes, ele me estendeu uma jaqueta. Vai pegar frio, disse ele, amarrando o cinto na minha cintura. As mãos dele demoraram ali mais do que o necessário. Quando recuou, o olhar estava quente demais, faminto. Eu me virei e entrei em casa, mas por dentro tudo se contraía. Naquela noite sonhei. Estava diante do espelho com o conjunto vermelho que o Renato havia mandado. Por cima, o hobby do seu Benedito. Eu me virei e ele estava lá, parado atrás de mim com aquele olhar. Não se movia, só olhava. E eu não me escondia. Abria o hobby. Acordei em suor. E o primeiro pensamento foi, se ele tivesse entrado naquele momento eu não teria parado. 2 dias depois aconteceu algo que me tirou do eixo. Entrei no quarto dele sem avisar e o encontrei sem camisa, trocando o curativo de uma vacina. Ele não teve tempo de se cobrir. Fiquei parada. O torso dele era bronzeado, firme. Nele não havia fragilidade de velhice. Era um corpo de homem que cuida de si. E eu, como mulher, não pude ignorar isso. Ele alcançou a camisa, mas eu me aproximei. Me mostra onde aplicar a injeção? Perguntei. E minha voz tremeu. Fernanda, ele quis falar, mas eu já estava me abaixando para limpar a pele com algodão. Era quente. Mal encostava. Nenhum dos dois quase respirava. Pronto, sussurrei. Ele se virou. Eu ainda estava inclinada para frente, e nossos rostos ficaram perto. Perto demais. Se você não for embora agora, ele começou. Não fui. Ele não me tocou, mas o hálito dele roçou minha bochecha como brisa de fim de tarde. Nós dois sabíamos que naquele instante havíamos cruzado uma fronteira que já não era possível chamar de cuidado. Mais tarde, no meu quarto, tirei o hobby. Fiquei na lingerie e deitei na cama. Peguei a camisa velha que ele havia deixado na cadeira. Cheirava ele. Lentamente pressionei contra o peito, depois o pescoço, depois o rosto. Foi um momento de fraqueza. Mas me permiti aquilo porque não conseguia mais resistir por dentro. Eu queria sentir o cheiro dele. Queria imaginar que ele estava ali, naquele travesseiro, naquele lençol. Na manhã seguinte, ele não falou nada sobre o dia anterior. Nenhuma palavra. Mas o olhar era diferente, como de um homem que entendeu algo sobre si mesmo e sobre a mulher ao lado. E à noite, na hora de sempre da medição, ele disse de repente: Fernanda, eu tive um sonho. Eu também respondi. Ele acenou com a cabeça, como se tivesse compreendido tudo. A gente não pode. Já é tarde demais para isso, sussurrei. Os últimos dias de outubro trouxeram névoa grossa e um vento que entrava por baixo das portas. A casa esfriou, e eu andava pelo corredor com o cardigã de tricô dele, cinza, com os cotovelos desgastados, mas quentinho como as mãos dele. Seu Benedito não dizia nada quando me via com aquela peça, apenas olhava. Agora ele acordava antes de mim, preparava chá de hortelã, deixava o medidor na mesa, sempre no mesmo lugar. E um dia disse: Fernanda, você é como o coração para mim. Se parar, eu simplesmente acabo. Não soube o que responder. Quis chorar, quis me jogar nos braços dele, abraçar forte e esquecer tudo, que eu não era livre, que aquilo não devia existir, que já havia ido longe demais para ser chamado só de emoção. Naquela noite sonhei de novo. Estávamos numa sala escura. Ele me segurava pelo pulso. Com delicadeza, mas com firmeza. Eu não fugia. Vestia a camisa dele e nada mais. E eu sussurrava para ele não parar. Acordei tremendo. Aquilo já não era mais fantasia passageira. Era algo real e pesado dentro de mim. A grande virada veio no fim da semana. O Renato ligou à noite, dizendo que voltaria em 3 dias. Fiquei paralisada. No peito havia tudo misturado. Alegria, culpa, medo e uma tristeza que eu não esperava. Uma coisa parecida com perda, não com chegada. No jantar, me forcei a falar. Seu Benedito, meu marido está voltando. Ele assentiu em silêncio, virou o rosto para a janela. Eu sabia que chegaria essa hora. Só não imaginei que fosse tão pesado assim. Me levantei e fui até ele. Ele estava na poltrona, mãos cruzadas. Pus a palma no ombro dele. Ele cobriu com a mão e eu senti o tremor. A gente não fez nada, tentei dizer, mas a voz falhou. Às vezes o nada é o que mais pesa. Fernanda, você sentiu? Eu também. Sentei no chão diante dele, como sempre fazia quando aplicava a injeção. Só que dessa vez o aparelho ficou na mesa.
Ficamos ali em silêncio. Ele afagou meu cabelo devagar, como quem se despede. Strand por strand, como se quisesse guardar aquela textura na memória das mãos. Você é a luz que eu nunca tive. O Senhor é o calor que eu não sentia faz tempo. Ele se inclinou, os lábios quase tocaram minha testa. Quase, mas não chegaram. Ele não se atreveu. Na manhã seguinte me levantei cedo, mas ele não estava na cozinha, nem na sala. O quarto estava vazio. Na cama havia uma folha de papel dobrada. Fernanda, fui para a pousada que mencionei outro dia, lembra? Quero que você receba seu marido com a alma tranquila. Que tudo esteja bem para você. Não vou embora porque você me rejeitou, mas porque não me reconheço mais e estou com medo. Obrigado pelo calor. Se um dia você abrir a porta e eu estiver lá, só saiba, não esqueci. Benedito. Li a carta e as lágrimas pingavam na mesa. Ele tinha ido. E naquele momento percebi que eu não era mais a mesma. Era uma mulher diferente, que havia vivido algo quase proibido, quase impossível, mas tão real. Passaram-se 3 dias. O Renato chegou. Fui recebê-lo com o cardigã cinza ainda nos ombros. Ele me abraçou, respirou fundo no meu cabelo e sussurrou. Você está com um cheiro diferente. Como se tivesse vivido de verdade. Me apertei contra ele, fechei os olhos. E naquele instante tive a sensação de que alguém me observava. Fui até a janela da varanda. Lá longe, do outro lado da rua, perto do ponto de ônibus, estava ele. Seu Benedito. Com uma mala. Olhava para cima, direto para mim, sem sorrir, sem gesticular. Apenas acenou uma vez com a cabeça. E foi embora.